Bom dia, boa tarde, boa noite, amados e queridos alunos do Sesc Cidadania, terceiro ano e supermédio, né? Mais uma aula de atualidades, tá? Essa aula estou gravando no sábado, era para ter gravado ontem, sexta-feira, mas teve uma queda de energia e eu fiquei impossibilitado de gravar. Aí deixei para agora cedo. Bom, mas vamos lá, pessoal. Como sempre, né, pessoal, a gente procura trabalhar uma temática a nível internacional e a temática da vida nacional, ok? Então, vamos começar compartilhando aqui. Bom, o que temos para hoje, né? Bom, eu vou trabalhar as eleições, o comportamento das eleições no Peru, tá? A quase vitória de um candidato de esquerda, né? E em seguida, notícias sobre ainda, né, a CPI do Senado, a CPI da Covid-19, ok? Bom, então vamos ao primeiro tema. Então, pessoal, o Peru, um país vizinho ao Brasil, né, pessoal, um país da América Andina, só situando o Peru, né? O Peru, nosso país amigo, país vizinho, né? Você tem aqui no mapa, você encontra a capital Lima, né? Mas muitos lembram muito de Cusco e também Machu Picchu, né? Ah, o Peru é uma economia, como se fala, de país emergente, né? Muitas riquezas minerais, muitos sítios arqueológicos importantes, mesmo porque o Peru foi sede do Império Inca, né? Que foi devassado, né, pelos espanhóis assim que chegaram, a partir de 1492, né? E aí os espanhóis foram descendo e chegaram a conhecer o Império Inca, que tinha como região mais importante, né, o território que hoje compreende o Peru, né? A antiga capital Cusco, né? Hoje a capital é Lima. Então, quando a gente fala Peru, ou lembram, né, de Machu Picchu, né, a cidade que toca o céu, né, e também, né, do deserto de Nazca, né, as linhas de Nazca, né, que até hoje, né, é motivo de muito debate, né, muito mistério, né. Você tem um deserto onde você consegue ver, né, desenhos monumentais como a Grande Aranha, né, o Beija-Flor, o Macaco, né, é, e aí as Duas Mãos, né, uma série, são mais de 100, se eu não me engano, desenhos, né, que só é visto através de uma certa altura, né, então um voo aéreo que você pode contemplar as riquezas, né, dos riscados no deserto de Nazca. Bom, mas vamos lá. O que temos, né? Veja só, eleições presidenciais em 2021 no Peru. Uma disputa tremendamente acirrada, tá? O que nós vamos ter ali, né? Primeiro e segundo turno, né? Chegou-se ao segundo turno dois candidatos, né? Nós vamos ter a figura da filha do Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, ele assumiu a presidência do Peru lá na década de 90, para ser mais exato, em 1991. Ele praticamente fica uma década governando o Peru. Foi um regime autoritário, né? E nós temos aqui a filha, né, a Keiko Fujimori, que chegou ao segundo turno, né? Ela representa as forças de direita, politicamente falando, ela é de tendência mais à direita, né? Tem um amplo eleitorado, sim, principalmente nas áreas rurais, etc., né? E, e ela chega a um segundo turno, né? O candidato que possivelmente foi o vitorioso, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ainda não foi batido o martelo, a justiça eleitoral peruana
ainda não concluiu, mas tudo indica que Pedro Castillo, né, é o eleito presidente do Peru nas eleições de 2021, né? Que é essa pessoa aqui, ó, né? Esse jovem aqui, ele tem muito vínculo com os sindicatos de professores, né? E ele pertence a, a uma ala da política peruana de esquerda, né? O partido de esquerda, né? O Peru Libre, é um partido que tem um projeto, né? Aí que está, né? Nós temos o discurso de Pedro Castillo nas eleições, um discurso muito voltado para o que a gente pode chamar de viés estatizante, né? Ou seja, na campanha, chegava ele a dizer a necessidade da dissolução do Congresso peruano, do Parlamento peruano, tá? E a feitura de uma nova Constituição ou uma reformulação da Constituição peruana, né? E ele faz crítica ao sistema político peruano, etc, etc. Um outro momento também do discurso de Pedro Castillo é no sentido de estatizar muitas grandes empresas que atuam principalmente na área da mineração no Peru, né? Que é uma área muito forte do Peru. Outra coisa também, a intervenção do Estado na economia, tá? Chegando a falar, inclusive, de tabelamento de preços, né? Para o controle da inflação, tabelar preços. Então, quer dizer, é um discurso, né? Tá certo que no plano da campanha eleitoral é um discurso que amedronta muitos setores da sociedade peruana, né? É um discurso muito à esquerda, né? Pois então, esse discurso, na verdade, do Pedro Castillo, agrada muito um setor dentro do partido dele, né? Que é o Peru Libre, que é um setor, uma ala dentro do partido muito chavista, né? Ou seja, relembrando a figura de Hugo Chávez, né, que presidiu a Venezuela, fechou o regime lá, fez nova constituição, né? Venezuela que hoje continua, né, com um representante do chavismo na figura do presidente Nicolás Maduro. Então, esse discurso muito pró-chavismo, né, muito próximo do discurso do Hugo Chávez, né, também amedronta muitos setores da sociedade peruana. Bom, resultado, aconteceu a conclusão do pleito no segundo turno. Né? O resultado foi uma eleição apertadíssima, né? Muito apertada. Nós vamos ter 49,87% dos votos para Keiko Fujimori e, veja, a diferença é muito pouca, 50,12%, né? 50,12% de votos para o Pedro Castillo. Então, ele ganha com uma margem extremamente pequena de votos, né? Mas, como eu falei no início dessa aula, o pleito ainda não está concluso por conta de que a derrotada, Keiko Fujimori, entrou com uma impugnação, né? Ela impugnou, ela entrou com um pedido de revisão de cerca de 300 mil votos, né? A recontagem de 300 mil votos, e assim também ela propõe a anulação de 200 mil votos, né? Então, ela quer a reapuração de 300, acha que houve uma fraude, e a anulação de cerca de 200, 300 e 200. Seria essa diferença, talvez, que faria ela vencer, né? Mas tudo indica, segundo os especialistas, né, que não, que, de fato, a Justiça Eleitoral vai finalmente sacramentar a vitória, né, do Pedro Castillo nas urnas. Acontece que quando da notícia, da publicação, né, no primeiro momento, antes da Keiko entrar com a impugnação, a notícia da vitória do Pedro Castillo, né, esses dias que
estão passando, o que acontece? Você vai ter o mercado, né? Vamos assim dizer, a economia, o autoempresariado peruano está muito assustado. O dólar disparou no Peru, né? Está ocorrendo a evasão de divisas, ou seja, empresas, inclusive estrangeiras, né, que atuavam no Peru, estão saindo do Peru com medo desse governo muito à esquerda, né, desse governo com um discurso estatizante, né? Como eu falei, né, ele chegou em campanha em falar em nacionalizar o grande capital, né? Quer dizer, você estatiza. Bom, resultado, pessoal, diante esse quadro de disparo do dólar, evasão de divisas, etc., esses temores, né? O que está se percebendo nesses dias agora é que o candidato vitorioso, Pedro Castilho, ele está fazendo um deslocamento de posição política. Ele está se aproximando de partidos, né, mais de centro-esquerda. Né? Ou seja, ele está buscando ampliar o leque, né? Ampliar o leque para sustentar o seu futuro governo, mesmo porque, né, o partido dele, Peru Livre, não tem muitos quadros técnicos para compor ministérios, né, subsecretarias, essas coisas do primeiro e do segundo escalão de governo. Então, ele está fazendo uma inclinação, né, mais para o centro, tá? E tentando compor, assim, vamos assim dizer, né, uma frente de partidos de centro-esquerda. E ele está moderando o discurso também, tá? Está moderando o discurso, dizendo que no primeiro momento não se pensa em fazer nacionalização de nada e tal, buscando acalmar o mercado, né? Bom, então, isso é o que temos, né, da vitória da esquerda no Peru, né, no Peru. Bom, o que nós temos para tratar em termos de vida nacional ainda continua, né, pessoal, o que mais rola aí no noticiário os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, né, e o que tivemos essa semana, né? Essa semana não tivemos muitos dias quentes na CPI, não, né? Logicamente, nós vamos ter a CPI dando seus passos, né? Mas o que tivemos nessa semana? Bom, primeiro nós tivemos na terça-feira, né? O depoimento do ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas. O governador do Amazonas, né, conseguiu no STF, né, não ir à CPI, ele optou por não ir à CPI, mas o secretário de Saúde, né, do Amazonas, no período, né, de janeiro, que foi o período que morreram muitas pessoas no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, a capital, né? Não só por Covid, né? Morreu doentes da Covid, mas a questão da maior crise, né? Oxigênio, faltou oxigênio, né? E aí, bom, primeiro que foi mostrado praticamente ao Brasil, né? E eu particularmente não sabia, né? O secretário de Saúde do estado do Amazonas, ele não tem formação médica nenhuma, né? Ele é um engenheiro civil, né? Então já começa por aí, né? Como é que você coloca numa pasta da saúde alguém que não é bem da saúde, né? Com todo respeito aos engenheiros, né? Mas o cargo cabe mais ao profissional de formação médica, né? Bom, ele mostra em muitos momentos do seu depoimento, né? Ele mostra que a coisa perdeu o controle, né? Mas talvez o momento mais nevrálgico para os senadores da comissão é que houve uma discordância, né? Enquanto o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou em seu depoimento que ele só ficou sabendo, né, da falta de oxigênio no dia 10 de janeiro, né?
ah, o secretário de Saúde afirma que não, desde o dia 7, né, havia comunicado ao Ministério da Saúde, né? Então, ficou essa discordância aí em termos de data, né? E, quer dizer, você tem 3 dias, né, de diferença. É uma grande diferença? É uma grande diferença na medida em que envolve vidas, né? Muitos morreram, né? Muitos morreram. Bom, então, ele foi para esclarecer pontos, né, da grande crise de janeiro em Manaus, tá ok? Bom, tivemos nessa semana também, era esperado, né, era esperado acontecer, mas não aconteceu, né, o depoimento do empresário Carlos Wizard, né, um rico empresário, ele muito próximo à família do presidente Bolsonaro, né, ele se encontra nos Estados Unidos, e o engraçado é que ele conseguiu, né, via Supremo, né, STF, ele conseguiu um habeas corpus, né, mas terminou não comparecendo. Né? Depois parece que foi anunciado que ele não se encontrava no Brasil. Tá? Então ficou para uma futura data. Outro também que era para depor e deixar, adiar para outra data, foi o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques, né? Foi o rapaz que ele anunciou que o número de mortes no ano passado por Covid no Brasil foi metade do que a imprensa anuncia e tal, tal, tal. Inclusive levou até o presidente da República, né, a reproduzir essa fala, né? E depois constatou-se o próprio Tribunal de Contas, né, de forma praticamente oficial, disse que não havia o Tribunal de Contas feito relatório nenhum dessa natureza, né? Então a CPI quer ouvir, né? Por que esse auditor do TCU, Alexandre Silva Marques, né, fez o que fez, né? Bom, também não houve né, a presença dele, né? Mas aí foi não por ele, né? Foi pela CPI mesmo que decidiu por um outro dia. Mas nós tivemos uma novidade. O ex-governador do Rio de Janeiro, né? Wilson Witzel. O Witzel, ele não é mais governador, né, por denúncias de corrupção, por via do Ministério Público do Rio de Janeiro e tal, tal. Bom, ele sofreu, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele sofreu um processo de impeachment. Ele perdeu o cargo de governador. Tá? E o Wilson Witzel, ele era muito próximo ao presidente Bolsonaro, né? Fizeram campanha juntos, né? Ele foi eleito praticamente na esteira, né, da grande votação do presidente Bolsonaro, mas não demorou muito, o que eram aliados viraram adversários políticos, né? Ele se afastou do presidente Bolsonaro, críticas de ambos os lados, enfim, bom, mas por motivo de denúncias de corrupção e tal, ele terminou sofrendo um processo de impeachment. Bom, ele compareceu à CPI, não usou o dia inteiro, né? Ficou, se eu não me engano, 3 ou 4 horas apenas, né? E pediu para uma sessão secreta, né? Ele disse que teria revelações a fazer nessa reunião secreta com membros da CPI, né? Seria denúncias bombásticas, segundo ele, né? A expressão que ele usa, né? Eu revelarei fatos gravíssimos, né? Bom, e na sexta-feira, a CPI simplesmente anunciou os 14 investigados, ou seja, pessoas que não eram consideradas como investigados pela CPI, agora são considerados investigados. O que muda para a vida desses 14? Né? A CPI pode exigir, né, a quebra de sigilos bancário, financeiro, transações financeiras, bancárias, né,
também de natureza telefônica, ou mesmo fazer, né, expedir, né, ordenar operações de busca e apreensão, né? Bom, então, quem seriam esses 14, né? Os mais conhecidos, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a ex-secretária, o ex-secretário da SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, também entra agora para o rol dos investigados, e também a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, durante o Pazuello, né, o período do Pazuello, a Mayra Pinheiro, né? A imprensa gostava de chamá-la de Capitã Cloroquina, alguma coisa assim. Então, o que nós tivemos, então, nessa semana, né, da CPI, do Senado. A semana que vem, talvez o dia mais esperado, será a terça-feira, né, quando teremos para depor o Osmar Terra, o médico Osmar Terra, que, segundo, né, alguns senadores, ele compôs, né, o suposto governo paralelo, né, um comitê paralelo ao Ministério da Saúde. Bom, isso tudo a nível de investigação, tá, pessoal? Não é à toa que é chamada de comissão parlamentar de inquérito, tá? Ou seja, é um processo de inquérito, tá? Onde se questiona, precisa apresentar documentos, tem a parte do probatório, etc, etc, tá? Bom, fiquemos por aqui, tá? Próxima semana a gente escolhe de novo um tema a nível internacional e um tema a nível nacional. Um abraço a todos, bom final de semana, pessoal.